Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 14 de julho. Acho que é isso, né? 14 de julho do ano de 2020. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tá bom? Vamos falar disso um pouquinho. O livre-arbítrio, ele é divisor. Tá bom? O livre-arbítrio, ele causa separação e não união. Por quê? Porque ele é divisor, nato. Como ele é divisor e ele é redutor, ele causa individualidade. Por isso que você tem a sensação de escolha e a ideia de escolha. Tá? Beleza? Vamos pegar essas ideias aqui por cima aqui e depois a gente... segue o pensamento aí. Deixa a conversa fluir, tá bom? Beleza? Tá. No filme Matrix há um grande envolvimento com a escolha, tá bom? Se você for ver e você procurar na internet, você vai ver que o ato de escolher é uma heresia. Eu até já postei isso aí nos meus vídeos. A escolha é uma heresia, tá lá, tá aí na internet, é só você procurar para você ver. Eu vou pegar alguns pontos só, tá? E vou falar algumas coisas. O livre-arbítrio, ele é diminutivo, racionalista, ele traz de 3 para 1. Ou seja, ele diminui. Entendeu? Ele não aumenta. Há um momento em que Jesus... Eu vou citar 2 momentos da Bíblia, tá? Da história de Jesus no filme. Provavelmente eu já fiz esses vídeos há uns 200 vídeos atrás aí, mas eu vou repeti-lo aqui novo, tá? Com as novas coisas, às vezes alguma coisa diferente eu fale, né? Há 2 momentos importantes que você percebe algo na história de Jesus nos filmes, né? Nem precisa ser na Bíblia, né? Nos filmes. Há um momento em que Jesus diz quem o trairá, que é Judas. Neste momento, Judas não teve livre-arbítrio, entendeu? Você me trairá, alguém me trairá, entendeu? Isso mostra que os discípulos não tinham escolha, que não tem livre-arbítrio. Outro momento ele fala: Pedro, tu me negarás. Ele afirma, ele não questiona. Tu vai me negar 3 vezes. Ainda disse detalhes de tudo. Então, mostra que Jesus não deu livre-arbítrio nem para Judas e nem para Pedro. 2 momentos apenas. Tem mais coisas provavelmente, mas só esses 2 momentos. Nisso indica que Jesus tirou o livre-arbítrio deles. A própria escolha e seleção dos 12 apóstolos, né? Ninguém pediu, ninguém escolheu, tá? Tá. O livre-arbítrio morre na profecia. Entendeu? Uma profecia diz que não temos escolha. Entendeu? Então, se você olhar de forma mais abrangente, abre aí, dá dimensão para isso, dá espaço e analisa assim de grande espaço, assim. Se você analisar a profecia bíblica, nos tira o livre-arbítrio, diz, vai acontecer assim. Tá bom? Tá. Então, eu citei aí essa curiosidade da profecia bíblica, que a profecia tira o livre-arbítrio. Se eu estou seguindo uma profecia, eu não decido ela. Mas por que temos a sensação de que nós temos o discernimento para escolher o certo e o errado, se a profecia bíblica já diz que algo vai acontecer independente de nós? Porque está acontecendo uma coisa MT aí, 2 coisas, 2 eventos envolvidos em um e distintamente separados também ao mesmo tempo. Separados e ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ver se algumas recomendações. Então eu falei da Matrix, do filme do Neo, que tem uma parte importante com a questão da escolha. O livre-arbítrio, vamos lá, agora vamos ver tá. Quando o livre-arbítrio é redutor, que nem eu disse, tá bom?
Quando eu falar que o livre-arbítrio é redutor, eu vou pegar os processos quânticos de sobreposição quântica que, ao observar, se tem um estado. É similar e semelhante, entendeu? Você vai dizer assim, mas como que você está envolvendo religião e ciência? Tudo bem, ó, deixa eu te falar uma coisa. O que eu falo é umas coisas novas, tá bom? É novo, você não ouviu isso em lugar nenhum. Então, quando o livre-arbítrio ele é redutor, igual o observador ao observar um processo de sobreposição. Ele define um estado. A mesma coisa acontece com o livre-arbítrio. Ou seja, você acha que você ganhou e você perdeu. O livre-arbítrio você acha que você ganha e você está perdendo. Mas a questão é, temos ou não temos livre-arbítrio? Nós temos e não temos. Beleza? Eu explico isso, já expliquei. Vamos lá. Já expliquei em vídeos para trás, mas vou reforçar um pouco aqui a ideia. Eu poderia pegar... Imagine essa caneta, é uma caneta. Dentro dessa caneta há o positivo e o negativo. Tá? O livre-arbítrio consiste em eu escolher e não escolher. Isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio diz que eu posso escolher e não escolher. Você está vendo que tem duas coisas no mesmo lugar dizendo duas coisas opostas? Só que você vai perceba que esse é meio nebuloso agora. Perceba assim, ó. Qual que é a ideia primordial do livre-arbítrio? É que nós podemos escolher uma coisa só. Você esqueceu que o livre-arbítrio em inteiro, o livre-arbítrio é eu escolho e não posso escolher. Eu posso escolher e não posso escolher, entendeu? É a dualidade oposta. Por isso que no nosso mundo, em TD, dá confrontos de informações e discussão de que temos e não temos. E isto, antes de ser teórico e ilusório, está na nossa vida. Na nossa vida estipulado. Eu escolho e não escolho. Entendeu? Então está manifestado. Por quê? Para que haja um processo de confusão na minha mente. Como? Cara, você acha que eu não posso escolher o caminho que eu quero ir? Assim, eu vou para o centro. Eu vou fazer a viagem de praia. Eu vou escolher uma mulher. É o livre-arbítrio. O problema é que essa é a parte fútil do livre-arbítrio. Escolha não poder pagar, não pagar o imposto. Você não consegue. Entendeu? Escolha não usar máscara agora, na pandemia. Você já não pode mais. Então, por quê? O livre-arbítrio foi te tirado? Não. Porque o inteiro do teu livre-arbítrio consiste em você poder fazer coisas e não poder. Ele se divide e fica posso e não posso. Mas continua sendo, porque senão não há livre-arbítrio. O problema é que você não sei se você está conseguindo ver que tem uma armadilha aqui. Porque o mesmo livre-arbítrio que eu posso, eu não posso. Ou seja, assim, eu tenho livre-arbítrio e não tenho. São uma coisa só. Por isso que no mundo se distingue e gera essa dúvida. Eu tenho ou não tenho livre-arbítrio? Calma, ficou complicado, mas eu tenho 8 minutos aqui. Deixa eu falar mais umas coisas para vocês. Então, o livre-arbítrio é semelhante ao processo quântico da ciência, tá? Do observador que manifesta um estado físico. Beleza? É mais ou menos isso. Ele é divisor, redutor e individualista. Por isso que, como o livre-arbítrio me dá individualidade, é por isso que logo eu tenho a ideia de escolher, tá? Mas eu já fiz vários exemplos de escolha aí, né? De onde está a escolha, inclusive no filme Black Mirror. Tem um vídeo que eu não postei ainda aí. Eu não postei um vídeo do Black Mirror aí que eu vou fazer e que vai te explicar um pouco sobre a escolha, tá? Então, para finalizar, o que acontece? Nós temos ou não temos livre-arbítrio? Nós temos e não temos. É dual, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo te explicar uma coisa.
um inteiro. O livre-arbítrio consiste em sim e não. Não só em eu escolho. Eu não sei se você está conseguindo entender. A nossa ideia é de que o livre-arbítrio me dá a condição de escolha, mas ele também não me dá. Por isso que surge a dúvida no mundo manifestada em temos ou não temos, mas está no mesmo lugar. Aí isso se confunde no todo e gera confusão entre nós. Por quê? Porque em certas partes, eu venho daqui até aqui, eu tenho escolha nas minhas coisas. A faculdade, a mulher que eu vou namorar, o carro que eu vou comprar, entendeu? Acontece o seguinte, eu tenho escolha em não trabalhar? Não. Não, mas trabalhar é normal. Não, 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 não. Aí você viu? Aqui você já, daí já começa a parte do livre-arbítrio que você não consegue tê-lo. Porque ele é um inteiro, sim e não. Então você consegue escolher a sua profissão, a sua faculdade, a namorada, o ciclo de amigos, você consegue escolher os lugares, a cor da casa, essas escolhas que nós fazemos. Vai chegar um momento, porque é um inteiro, você está na metade desse inteiro, em que você vai ver, eu não consigo não trabalhar, eu não consigo não ter doenças, então, viu? Aí você já não tem livre-arbítrio, entendeu? Eu não consigo não pagar impostos, porque são impostos. Se é imposto, está dizendo que eu não tenho livre-arbítrio. Daí você vai dizer assim, por isso que você percebe, daí no mundo, há questionamento e dúvidas se temos ou não temos. Acontece que o enigma é que o livre-arbítrio num todo, ele é eu tenho e não tenho, ou seja, é um paradoxo. Entendeu? Logo, eu não tenho. O livre-arbítrio é um paradoxo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu tinha feito essa ideia antes, mas vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Eu esqueci, o vídeo já tá dando 12 minutos, eu tenho 3 para conseguir explicar uma coisa para vocês. O livre-arbítrio é sim e não, tá? Você entende que você tem escolha, mas existe a questionamento de que se tem ou não. Por quê? Porque é o livre-arbítrio fazendo a parte dele. Ou seja, o livre-arbítrio é dúvida e não é certeza. Acontece que o livre-arbítrio te traz para a individualidade, para uma coisa que não seria duas. Entendeu? Só que isso está havendo um manuseio matrixal, é por isso que ninguém consegue determinar as coisas. O livre-arbítrio é eu escolho e não escolho. Basicamente, se você analisar, você vai ver que você entende que o livre-arbítrio te dá uma condição positiva das coisas. Você está esquecendo que ele é negativo. Só que quando você pega esse lado de que o livre-arbítrio te dá uma condição positiva, é uma coisa. Não, peraí, eu não vou conseguir fazer esse exemplo agora. Eu esqueci, tá bom? É outra história do livre-arbítrio que eu esqueci. Eu vou ter que fazer em outro vídeo, tá bom? E esse cachorro aí atrás me desconcentrou pra caramba, tá? Então ficamos por aqui. Fica por aqui. Observe, temos ou não temos livre-arbítrio? Temos e não temos. Jesus era dual. Jesus é o bem e o mal no mesmo lugar. Jesus está dando a liberdade e tirando ao mesmo tempo. Isso é um paradoxo. Acontece que no mundo religioso não pode existir paradoxo, porque a ciência é que cuida disso. O problema é que está dividido, porque é um processo humano de causa e de desentendimento. A ciência roubou, mas Jesus é quântico. O homem só tirou isso direito porque a ciência ela está trabalhando o invisível e o visível, e a religião só fica com o invisível. Entendeu? Existe uma manipulação matrixal das coisas, né? Então eu tento expressar aqui, tá? O que eu quero dizer? Jesus é dual. O livre-arbítrio é dual, é sim e não. Então Jesus mandou e não mandou. E isso em MT é uma coisa só, não é duas. Você consegue entender que mandar e não mandar são uma coisa? Tenta aí. Eu mando e não mando. É uma coisa. Diz aí. É humanamente impossível. Você viu? Porque tua mente faz essa transição. Não, se você manda, cara,
você não pode não mandar. Ou manda ou não manda. Tem Shakespeare aí, tá? Tem Shakespeare aí, aquela de ser ou não ser, tá bom? Cara, bicho, ou você manda ou não manda. Não existe mando e você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Quântico. No quântico você manda sem mandar. Ou você não manda e tá mandando. Mas isso é quântica. Beleza? Abraço. Volto uma outra ocasião a falar mais sobre isso.